Shalom, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, sua casa e que Ele te encha de paz. Ore comigo. Senhor, obrigado pelo privilégio de ser alcançado. Ainda quando era pecador e, na verdade, inimigo da cruz, o Senhor me salvou um povo para si. Estávamos condenados. Estávamos indo para caminho de morte e destruição, e, na verdade, já mortos estávamos. E o Senhor nos resgatou. Um processo. Processo esse da antiga, nova aliança no sangue do teu Filho. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus,
meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Abra comigo a palavra de Deus em Números 35. Números 35, vamos ler todo o capítulo, na verdade, trabalhar acerca de todo o capítulo. Eu leio com você os primeiros versículos de 1 aos versículos 8, e depois a gente trabalha de forma bem paulatina esse texto, tá certo? Números 35 e os primeiros versículos nos diz assim, eu estou lendo na NTLH, nova linguagem de hoje, nova tradução, linguagem de hoje, tá certo? Números 35 diz assim, nas planícies de Moabe,
perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, a norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para refúgio. Guarda essa palavra aí. Deem aos levitas 6 cidades para refúgios. Vocês vão denotar cuidado de Deus nas demandas dos relacionamentos. Se o homem, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, refúgios. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território. Isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades e dos territórios menores, menor número de cidades. Senhor, fala aos nossos corações, essa é a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos tratando de um livro chamado Números, mas a perspectiva de censo, e não tão somente números pelo número em si, pelo censo, mas num caráter ou num processo de deserto. No hebraico, o livro em si, no original, trata a palavra não como números em si, como censo. No original, o livro se chama Bemidbar, que quer dizer no deserto. São acontecimentos estes no deserto que mostra um pacto, que mostra a aliança, o cuidado de Deus com o seu povo. Então, de antemão, eu quero trabalhar com vocês e já começo a conversar com vocês acerca de Deus que age em fidelidade no meio do seu povo. A fidelidade de Deus é o que começamos a conversar. No deserto, não o deserto dos 40 anos lá, aquela descrição dos 40 anos, como aconteceu, o maná que cai do céu, não as cordeníases, não esse processo. Mas um dos pontos que marca o livro de Números é quando a gente se depara com Números 14, versículos 7 a 9, você vai perceber aquele texto de que os espias são enviados para olhar a produtividade, a qualidade da terra que Deus está ofertando ao seu povo, mostrando uma fidelidade de Deus a si mesmo para com o seu povo. Você vai perceber que Números tem essa característica de fidelidade. Um Deus que no deserto cuida do seu povo, e o nosso texto de Números 35 vai mostrar para mim e para você quão perto o povo de Israel, na verdade, um povo hebreu, que depois vai ser chamado de povo de Israel, esse povo hebreu está tão perto de entrar na Canaã de Deus, na terra prometida. A gente começa a conversar sobre isso. Olha que maravilha. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o livro dos Números. Além de um Deus que age com fidelidade para com sua aliança, tendo um adendo aqui. Apesar do povo. Deus que é fiel a um povo, apesar do povo. Um Deus que é fiel a mim, apesar de mim. Um Deus que é fiel a você, apesar de você. Nós sabotamos a nós mesmos, quanto mais a aliança que Deus estabelecera.
Por isso que Deus faz aliança consigo mesmo. Porque nós tendemos a quebrar a aliança. Então, Deus que age em fidelidade para com a sua própria aliança, apesar da resistência obstinada do povo escolhido. Perceba comigo, Números indica-nos como Deus usou o deserto para preparar uma geração disposta a confiar nele. Deus se usando de um deserto para preparar uma geração que está disposta a confiar. Você está disposto a confiar? Será que eu estou disposto a confiar? Confiar parece tarefa fácil, mas confiar não é tão fácil assim. A ponto de que, quando nós entendemos esse aspecto de confiança em Deus, é o que Deus espera de nós. É a única coisa que Ele pede de nós. É confiar nele. Mas tendemos a não confiar. E confiamos em nós mesmos, ou na força do braço, ou no poder dos cavalos, ou no poder das finanças. E Números vem com essa proposta, um Deus que é fiel à sua própria aliança, apesar da resistência de um povo de coração obstinado. Então, um Deus que fez aliança comigo apesar de mim. É esse aspecto que nós estamos inseridos. E Deus usa do deserto para preparar o seu povo, para cumprir a sua vontade e fazer um povo dependente. Eu preciso depender de Deus, você precisa depender de Deus. Perceba comigo que o capítulo 35 vai começar encabeçando dizendo, nas planícies de Moabe, perto do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte, mande que os israelitas das terras que vão receber, os israelitas das terras que vão receber, deem aos levitas alguma cidade onde estes possam morar e também terras e pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas. Em outras palavras, Deus está dizendo, sabe qual é a garantia desse povo que me serve? Sabe qual é a garantia desse povo que trabalha para mim, que esse povo que trabalha comigo, que me representa na terra? Sabe qual é a garantia desse povo? Eu mesmo. Deus está dizendo que é a garantia desse povo. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes queremos nos garantir. Você já comprou um produto? E um produto novo, a primeira coisa que eu costumo perguntar é quanto tempo de garantia esse produto me proporciona? Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a termos garantias ou buscarmos por garantias, e sendo que a garantia não garante. Você já percebeu que as garantias ela têm as suas objeções? Você vai ter termos nas garantias que não garantem. Seguro de vida, seguro de morte, não sei qual é o termo usado, mas também não garante, exceto no caso de, ou garantia de um celular. Você compra um celular, não sei, um Xiaomi ou talvez um iPhone, e aí você compra a última geração e você coloca ele na garantia, mas tem lá as exceções que não garantem. Queda, não garante. Fogo, não garante. Então, todo esse aspecto de garantias, você percebe que eles não garantem e tem as tais das letras miúdas, que você nunca lê, que eu nunca leio, que também vem para não garantir nada. Mas Deus é a minha garantia, Deus é a sua garantia. Ele cuida de mim, cuida de você. O pão, ele não deixa faltar. A roupa, o alimento, toda comida, bebida, vestes, ele disse que não nos deixa. E de fato, eu nunca vi um justo desamparado, ou nem mesmo a sua descendência mendigar o pão. E outra, independe de mim, é apesar de mim, porque é a aliança feita com ele mesmo. Essa é a proposta de confiança. Deus está garantindo aos levitas a própria garantia, ele mesmo. Eu garanto vocês, independente da terra, eu garanto vocês. Essa é a primeira proposta de Deus a nós. Ele é a nossa garantia. E nas demandas relacionais, como é que ele faz isso? O texto tem uma proposta aqui daquele que cometeu um assassinato ou homicídio. Mas ele está trazendo uma proposta de que aquele que matou alguém sem querer, aquele que trouxe um dano a alguém, a alguma família sem querer. E ele traz o aspecto das cidades, refúgios.
Versículo 6. Deem aos levitas 6 cidades para refúgios. Os levitas são, na verdade, aquele povo separado por Deus, são os sacerdotes, da família sacerdotal. Então, os levitas têm esse aspecto de representar Deus. E eles são os juízes da sua época. E Deus está dizendo, tem sim cidades refúgios para garantir pessoas que, sem querer, feriram, danificaram ou que, na verdade, até mataram alguém. Ele não está trazendo o aspecto da lei de que matou e ficou por isso mesmo. Não, aqui é olho por olho e dente por dente. Ainda não é a nova aliança, mesmo que tenha traços da graça. Traço da graça aqui é essas cidades refúgios. Cidade refúgio aqui está representando a ação graciosa de Deus e protegendo o seu povo. Mas e a lei dura? E a lei de dente por dente, olho por olho, que matou deve morrer, matou de forma intencional deve morrer. Sabe para que funciona? É graça também. Mas como assim, pastor Serginho? Como assim graça? Mas me explique melhor, pastor Serginho, que graça é essa? É a graça de você não fazer. A lei vem para que você não faça. Ela tem aspecto de que você, olha, ela é protetiva. A lei funciona como se fosse a polícia militar. Vamos seguir esse exemplo? A polícia militar, ela está no local para que não haja, que não aconteça o furto ou a desordem. Ela está no local para mostrar para os infratores, dizendo, olha, não se metam em fazer besteira, porque eu estou por aqui. É para que não aconteça. A lei tem aspecto gracioso, ela é dura para que eu não faça, para que você não faça. Esse é o aspecto da lei que parece, a primeiro momento, parece muito dura, mas é protetiva. Se eu sei que a lei tem uma dureza, então logo eu não faço. Esse é o aspecto. Mas a lei, ela tem esse aspecto. E dentro desse aspecto de que se foi por engano, é necessário ter um julgamento justo. É necessário estabelecer um tribunal e haja justiça, mas justiça na régua de Deus, não na régua dos homens. Esse é o aspecto extraordinário. Então, essas cidades refúgio do versículo 6 começa o desdobramento e nos versículos 9 em diante você vai perceber a explicação melhor para isso. Olha, quando vocês atravessarem o Rio Jordão, versículo 9, a parte B, para entrar em Canaã, lembra que eles ainda estão para receber a terra. Por isso que é um povo no deserto. É por isso que tem esse aspecto aqui, de Números tem um aspecto de no deserto. Eles estão no deserto para entrar na cidade, na Canaã, na terra prometida. Então a ideia vocês estão para entrar. Escolham logo as cidades refúgios, onde poderá ficar morando qualquer homem ou, sem querer por engano, tenha matado alguém. Se isso acontece, tem cidades próprias para que se estabeleça futuramente, logo se estabeleça um tribunal para aplicar a justiça. Olha o versículo 15. Essas cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros. Percebe então a ação graciosa? Deus vem com a proposta para salvar Israel, o seu povo, mas também essa lei se aplica aos estrangeiros. Percebeu que mesmo na antiga aliança, na lei do olho por olho e dente por dente, você tem aspectos de graça. Não alcança só Israel, alcança também o estrangeiro. E eu fui esse estrangeiro um dia. Você foi esse estrangeiro um dia, porque você era gentil e eu era gentil. E Deus estendeu essa graça, aspectos graciosos mesmo na antiga aliança. Não serve só para Israel, mas serve também para os estrangeiros que moram com vocês, seja por algum tempo, ou seja para sempre. Alguém que pertence à sua casa ou não. Alguém que está ali por pouco tempo ou para sempre. Essa lei se estende. E se alguém tiver matado alguém sem querer, vai ficar refugiado ali até que se instaure um tribunal. E sabe o que é curioso? O versículo 20 vai dizer bem assim, é melhor que a Bíblia fale para vocês. Olha o que diz o versículo 20. Se um homem empurrar o outro com ódio, ou julgar, ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo.
olho por olho, dente por dente, é para que você não faça. Tem uma dureza na aplicação dela. Então, logo, eu não faço. Isso também é graça. Mas, versículo 22, pode acontecer que alguém, sem querer, empurre o companheiro que não era seu inimigo, ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos. E quem matou não fez isso de propósito. É necessário julgar de acordo com o acontecido. Isso também é ação graciosa. E nesses casos é necessário estabelecer um tribunal. O povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte. Então ele não merece morrer. Não merece morrer. É isso que o texto começa a tratar para mim e para você, esse cuidado nas demandas relacionais. E Cristo vem numa proposta agora totalmente mais severa. Como assim? Como que Cristo vem numa proposta mais severa do que a antiga aliança do olho por olho e dente por dente? Antes você deveria, ou você aplicaria, você faria o ato e a coisa era aplicada a você. Mas agora em Cristo é diferente, é mais severa. Não precisa você fazer fisicamente, só ter a intenção de fazer, já fez. E aí, me diz aí, conta pra mim. É mais difícil ou não é? É mais duro ou não é? Se eu imaginei matar alguém no coração, eu já matei. Se eu olhei de forma indecente para uma mulher e a desejei, já adulterei com ela. Você já percebeu? Isso tem dois aspectos. A dureza, para que não façamos, e ao mesmo tempo a ação graciosa de Deus, porque mesmo sabendo o nosso estado pecaminoso, o Senhor transformou o nosso íntimo. Em Cristo Jesus é possível ter vida santa. Em Cristo Jesus é necessário negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A ideia é, negue a si mesmo, é morrer para você mesmo, com as suas paixões e concupiscência, que são os seus desejos exagerados. Então a lei, parece que a lei era muito dura no antigo, mas na nova aliança ela ficou mais severa, porque eu não preciso fazer o ato, só preciso pensar, ou no íntimo ser comovido para, e a coisa é severa. Mas lembre-se de uma coisa, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é por causa disso que eu vou agora tornar a graça barata? Não. De maneira nenhuma, como diz o apóstolo Paulo. Eu agora sou constrangido a viver como cidadão do céu porque houve um processo e houve uma propiciação de tamanho amor de Deus entregando seu Filho a nós, que nós fomos regenerados a tal ponto de ficarmos constrangidos por tamanho amor. E agora eu vivo como um salvo. E não vivo para ser salvo. Eu não vivo para ganhar a salvação. Eu vivo agora como um já salvo, porque eu sou salvo e estou sendo salvo. É o já e o ainda não, que a Bíblia sempre trabalha conosco esses aspectos. Como entender, então, na íntegra, esse contexto? Deus, que faz aliança com o seu povo e se usa da ferramenta do deserto para ensinar o seu povo. E é na vida, na trilha da vida, que é tribulação. É nessa trilha. Como eu aprendi uns dias atrás, na verdade, alguns meses atrás, com um grande amigo meu. Trilha, tribulação. Vem dessa palavra. Olha que interessante. Por isso que não se deve trilhar sozinho. É necessário caminhar juntos, com relacionamento. Essas são as demandas relacionais. Amados, eu encerro com você no versículo 33. Tem um propósito para agir de forma íntegra e obedecer os princípios. Versículos 33 e 34. Portanto, não profane com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Lembra que o sangue de Cristo foi derramado porque não há purificação sem sangue. Não há resgate sem sangue.
Não há transformação de vida pelo Evangelho se o sangue não fosse vertido, se o sangue não fosse derramado. Não tem como mudança sem sangue. Essa é a grande questão. A morte puxa a ideia da morte. Sem sangue não há salvação, sem sangue não há remissão de pecados. Não tem como ser diferente. E ainda o versículo 34 diz assim: não tornem impura a terra onde vocês vão morar. Onde vocês vão morar. Eles estão para receber a terra. Por isso que o Números traz a ideia de censo, mas no hebraico em si é no deserto para receber a terra. A fidelidade de Deus à sua própria aliança a um povo obstinado. Então, eu recebo bênção apesar de mim. Eu fui salvo apesar de mim. Eu fui resgatado, transformado, redimido apesar de mim. Eu sou esse povo do deserto que ganhou um resgate, que tem uma cidade de refúgio. Você é esse povo que precisa de resgate, que também já foi resgatado ou precisa desse resgate, que também pode receber a cidade de refúgio, que pode receber a Canaã de Deus, a Nova Jerusalém. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Ele diz, eu vivo no meio do meu povo. Isso faz toda a diferença. Um Deus que sempre quis se relacionar comigo e com você. E ele traz essas leis, traz essa ideia tão extraordinária, dizendo, eu habito no meio de vocês. E hoje, na nova aliança, ele tabernaculou em mim e em você. E você que não o conhece, que quer receber desse Espírito, quer vida, quer paz, quer segurança, é a nossa garantia. Você que não o conhece, se achegue, peça para que o Senhor te encontre. Você está cansado? A vida está vazia? Não faz sentido? É porque está faltando uma peça de um quebra-cabeça aí. Como diz um físico matemático, diz que todo ser humano, na época de grandes filósofos, ele vai dizer que existe em todo ser humano um vazio que só é preenchido por Deus. É como se fosse um quebra-cabeça onde a peça principal está em falta. E só a peça principal pode completar esse quebra-cabeça. E o que falta em você é Cristo Jesus norteando a sua vida. Deus te abençoe, que te encha de paz. Oremos o Senhor para que logo depois possamos entoar louvores ao seu nome. Senhor, obrigado por este que cultua comigo, por este que ouviu da tua palavra. Esse que não te conhece, resgata, Senhor, vai ao encontro desse. Esse que te conhece, fortalece o seu coração. Pai, eu peço ao Senhor pelos pedidos, por estes que estão necessitados de emprego, financeiros, ou esses que estão vivendo uma vida familiar, uma vida vazia, fugaz, onde não tem propósito. Coloca sentido, Senhor, no matrimônio, coloca sentido na família. Traz, Senhor, recupera essa família que está a ponto de se separar. Ó Deus, esse filho que não se dá com os pais, esses pais que não se dá com o seu povo, com os seus filhos. Pai, restaura a família, faz aliança, Senhor, acontecer na vida desse teu povo. Pai, arranca as crises. Senhor, traz para cada um do teu povo a paz necessária. A paz necessária, Senhor. Derrama a tua fidelidade. Faz isso acontecer no íntimo e no profundo de cada coração. No nome de Jesus. Amém. E amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha,
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.